paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, ouvinte que está aí nessa manhã, que Deus possa te abençoar. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical neste trimestre maravilhoso em que nós estamos estudando o tema Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E aí nesse tema nós já estudamos aí várias histórias maravilhosas, como por exemplo a história de Isaac, a história de José, que foi traído por seus irmãos, a história de Moisés e o povo diante do mar. E hoje nós vamos estudar mais uma bela história sobre o tema Crise também é oportunidade de recomeço. Então nós vamos estudar hoje a história de Ruth, uma história maravilhosa também. Para quem ainda não leu o livro de Ruth, depois do livro de Juízes, antes do livro de Samuel, do 1 Samuel, nós encontramos ali, são 4 capítulos, acho que são 85 versículos, uma história fantástica, de amor, de cuidado, de redenção, tipifica aí Cristo. E hoje nós vamos, com base nessa história, meditar um pouquinho. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar para fechar os teus olhos e nós fazemos aqui uma oração, pedimos a bênção do Senhor, discernimento, entendimento, e começar essa manhã de domingo aqui animados, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo um pouco da palavra de Deus, dividindo, compartilhando essas informações, para que nossa manhã já comece nesse domingo abençoada. Feche os teus olhos então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos a oportunidade de estar aqui diante de ti, Pai. Que nesta manhã o Senhor possa despertar-nos para ouvir a tua voz, para compreender a tua palavra, para que nós possamos ter mais entendimento e intimidade contigo. Visite cada lar, cada pessoa que está assistindo esta live hoje, nesta manhã, que o Senhor possa abençoar, Pai, dai-nos um domingo abençoado, uma manhã abençoada na Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Paz do Senhor aí, um bom dia para todo mundo que está chegando aí agora, que está participando desta live, nessa escola bíblica dominical. Permaneça conosco, compartilhe, é uma escola bíblica da Assembleia de Deus de Madureira, do pastor Roberto Arruda, pastora Vera Arruda, que nos cede esse espaço aqui para nós falarmos um pouco do amor de Deus e trazemos aqui também, através dessa revista trimestral, uma palavra de esperança. Já que vivemos uma crise, vivemos uma adversidade, crise também é oportunidade de recomeço. Então que a partir dessa lição a gente possa olhar para um ambiente de dificuldade e não achar que ali está o fim de todas as coisas, não. Mas olhar para o ambiente de dificuldade e ter a esperança ou ter a convicção de que o melhor está lá na frente, ou de que a solução, a saída, o escape e tempos bons retornarão. Vamos tomar como base aqui o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 14, e diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então levantaram sua voz, tornaram a chorar. Irmãos, essas mulheres aqui, depois nós vamos ver na história, elas estavam vivendo um momento de extrema tristeza, extrema, profunda tristeza. Afinal de contas, elas haviam perdido seus maridos, as 3, mas principalmente Noemi, que tinha perdido seu marido e seus 2 filhos. Então essa história vai relatar o relacionamento de uma sogra, Noemi, com suas 2 noras, Orfa e Ruth. E a gente vai entender aí através dessa história que nem sempre relacionamento de sogra e de nora deve ser um relacionamento conflituoso, ou tem que ser um relacionamento conflituoso. É possível ter muito amor, ter muito carinho, assim como se tem
de uma mãe para uma filha. A verdade aplicada é: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Fidelidade. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Essa é a verdade que nós vamos extrair dessa lição nesta manhã. O objetivo dessa lição hoje é ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã e mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O nosso texto de referência, ele se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, alguns versículos desse primeiro capítulo. Vamos lá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Meus queridos, esse texto aqui de parâmetro já dá para nós aí muitas informações e um norte fantástico a respeito dessa maravilhosa história, né, de amor, de carinho, de cuidado, né, de exemplo, de fidelidade e também de redenção, como nós vamos ver ali na frente. Vamos começar aqui na introdução, depois eu vou passar um pano de fundo aí mais amplo sobre essa história fantástica. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Gravem isso. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e faz também a diferença nas atitudes, mesmo em meio a tempos de crise. Olha só que nós estamos passando por um tempo de crise, mas a fé em Deus faz a diferença nas escolhas. Quem não tem fé em Deus nesse momento, talvez tome escolhas precipitadas, talvez escolha coisas erradas, caminhos que não são os caminhos que Deus desejaria que você percorresse. Mas se você tiver fé em Deus, isso fará muita diferença nas atitudes e nas escolhas que você fará, mesmo em meio a tempos de crises. Nós vamos ver aqui que a fé nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, nós vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém acompanhando sua sogra. Vamos voltar um pouquinho antes desse texto aqui, vamos voltar para o início da história. O livro de Ruth, ele se situa no período em que juízes se levantavam, né, no povo de Israel, para livrar o povo de algum povo da redondeza que vinha afligir o povo de Israel. Então, quando o povo se afastava de Deus, o povo era perseguido por algum povo da região, e aí depois esse mesmo povo de Deus clamava a Deus, reconhecia a necessidade de buscar a Deus, Deus suscitava, levantava um juiz que ia lá e livrava o povo da mão de quem estava oprimindo. Esse é mais ou menos o contexto em que acontece a história de Ruth. Diz a palavra no livro de Ruth que houve fome, e uma família, um homem, um pai de família, que morava em Belém de Judá, de nome Elimeleque, ele toma sua mulher Noemi e toma seus 2 filhos, e ele ruma
para a terra dos Moabitas, que não era uma terra tão distante. A terra dos Moabitas, os Moabitas, era um povo que tinha um certo grau de parentesco distante com os hebreus. A origem desse povo, meus irmãos, aconteceu, se você procurar no livro de Gênesis, se não me falha a memória, no capítulo 19, quando Ló e Abraão andavam rumo à terra que Deus tinha prometido para Abraão, houve um conflito entre os pastores de ovelha de Abraão e os pastores de ovelha de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E por conta desse conflito, eles precisaram se separar. Abraão disse para Ló, olha, vai para onde você achar que é melhor. Ló viu umas campinas verdejantes e acabou pegando rumo para uma direção e foi montar sua casa, seu aposento lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Então Ló cresceu naquela cidade, constituiu suas filhas cresceram naquela cidade, sua mulher, vocês conhecem a história de Ló. Depois Deus fez juízo, porque a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente corrupta, moralmente, sexualmente, era uma cidade pervertida, tanto que há exemplos de Sodoma e Gomorra, quando existe o assunto da moral, da moralização, a Bíblia cita até em Apocalipse o exemplo de Sodoma e Gomorra. Então Ló cresceu, as filhas de Ló cresceram numa sociedade pervertida, onde o errado parecia ser o certo, tudo era permitido, havia uma libertinagem muito grande, a sexualidade era explorada nas mais diversas formas, né? E quando Deus fez juízo sobre aquela cidade, Deus permitiu que Ló, a sua mulher e as suas duas filhas saíssem de Sodoma e Gomorra, antes que Deus queimasse aquelas duas cidades. A mulher de Ló, vocês sabem que na história, ela acabou olhando para trás, representando o desejo em voltar para aquela terra, e ela foi transformada, segundo a Bíblia, numa estátua de sal. Então restaram daquela cidade somente Ló e suas duas filhas. Como aquelas meninas, elas cresceram numa sociedade pervertida, o senso moral delas estava todo deturpado. Ló, ao invés de procurar uma outra cidade para habitar, Ló foi habitar em caverna, né? Já que ele estava, de certa forma, triste. As suas filhas tomaram uma decisão, então, já que elas viviam numa sociedade em que a genealogia ou a continuidade de uma linhagem era fundamental, elas mesclaram essa necessidade de continuar a linhagem com a perversão sexual que acontecia em Sodoma e Gomorra e tiveram a ideia absurda de cometer um incesto com seu velho pai Ló. E embebedaram seu pai e houve ali relação sexual entre a filha mais velha e a filha mais nova de Ló, e elas geraram dois filhos. O filho mais velho, o filho da filha mais velha de Ló foi Moabe, que deu origem aos Moabitas, e o filho mais novo deu origem aos Amonitas. Essas duas nações, tanto os Moabitas quanto os Amonitas, foram nações que por diversas vezes tiveram graves conflitos com o povo hebreu, né? Apesar desse grau de parentesco, né, que existia entre eles. Nós vamos ver nessa história de Ruth que Elimeleque, que era um descendente da tribo de Israel, um hebreu, ele toma, quando houve fome na terra de Israel, ele pega sua mulher e seus dois filhos jovens e migra para a terra dos Moabitas, porque naquele tempo estava havendo um período de paz entre eles. Ele migra em busca do quê? De alimento para sua família, ele migra em busca de trazer um pouco de paz para sua família, já que havia fome na terra onde ele estava antes. E daí inicia-se uma história, porque os seus dois filhos eram jovens, e é natural, irmãos, que chega o momento dos jovens se relacionarem, e eles se apaixonaram por duas moças moabitas também. O nome de uma das moças era Orfa, e o nome da outra moça era Ruth. Então ali se forma uma nova família, né? Noemi, esposa de Elimeleque, Orfa, esposa do filho mais velho de Noemi, e Ruth, esposa do filho mais novo. E ali eles vivem um período curto de felicidade. Logo o marido de Noemi, ele vem a falecer, só restam os dois meninos. Não passa muito tempo disso,
os 2 filhos de Noemi vêm a falecer, e agora Noemi era uma mulher viúva, já de uma certa idade, que morava numa terra que não era a terra de origem dela, e agora ela tinha também 2 noras que não tinham filhos e que também eram viúvas e extremamente jovens. Então o cenário que está, o pano de fundo, o contexto, dentro daquela cultura que vivia aquela sociedade, era uma crise extremamente profunda. A situação de Noemi era uma situação extremamente complicada, porque ela, na idade que ela se encontrava, ela já não conseguiria mais encontrar marido para ela. E na sociedade patriarcal, naqueles tempos, era muito difícil para uma mulher que não encontrasse um homem para sustentá-la, que não encontrasse um homem para cuidar dela. Então, normalmente, quando as mulheres se deparavam com situações como essa, inclusive a viuvez, por vezes a mulher escolhia a prostituição como forma de sustento. Então era terrível a forma como a sociedade era extremamente machista e a mulher não tinha tanta voz naquela cultura. Então esse cenário de crise em que elas se encontravam agora distante da sua terra, fez com que Noemi, ao ter uma notícia de que na sua terra agora havia pão, de que na sua terra a fome já tinha ido embora, Noemi toma então uma decisão: eu vou voltar para Belém de Judá, vou voltar para minha terra. E como eu sou de Judá, como eu sou judia, eu vou voltar para lá e vou ser bem recebida. Agora essas 2 noras minhas, elas são moabitas. Elas certamente, além de serem moabitas, elas são viúvas. Então dificilmente, ou é quase impossível, elas encontrar algum tipo de paz na minha terra. A Bíblia relata que havia um excelente relacionamento entre Noemi, Ruth e Orfa. Sogras e noras se davam muito bem naquela casa. Irmãos, isso mostra como é possível, desde que a sogra ou as noras se entendam e Deus esteja no meio ali para eliminar qualquer tipo de conflito. Noemi certamente tinha um exemplo, ou dava um exemplo muito bonito para todas as pessoas. Noemi, pelo que a Bíblia relata aqui, ela serviu de exemplo para suas noras. Quando Noemi retorna a Belém, apesar de ser uma pessoa já idosa, as mulheres de Belém reconhecem Noemi, ou seja, era alguém que tinha uma conduta exemplar. E dentro desse cenário aqui, nós vamos começar a estudar aqui um pouquinho a história delas, nesse cenário de dificuldade, nesse cenário de crise, nesse cenário de decisão, de escolhas, em que uma fez uma escolha excelente, a outra decidiu fazer a escolha segundo sua carne ou seu desejo do coração ali, fez uma escolha diferente, e nós vamos ver para onde rumou a história de cada uma dessas 2 noras de Noemi e para onde rumou também a história de Noemi. O fato é que, conforme a revista nos dá aqui uma direção, por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, presente na genealogia do Senhor Jesus. Só para a gente dar mais uma ênfase no fato de que essas 2 moças, elas eram moabitas. E se nós lermos a palavra de Deus em Deuteronômio, acho que é 23, vou localizar aqui, a Bíblia fala, no versículo 3, no capítulo 23 de Deuteronômio, a Bíblia fala assim: depois que o povo percorreu a terra, o deserto, por 40 anos, eles começaram a conquistar a terra. Aí alguns povos o ajudaram, houve toda uma história, e em um determinado momento Deus falou assim: nenhum amonita e nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então,
Deus fez uma determinação que da tribo de Moabe ou da tribo de Amon, os amonitas e os moabitas jamais entrariam na congregação do Senhor. E essa história vai mostrar uma moabita se tornando bisavó do rei Davi. Olha que coisa maravilhosa. Então algo de especial tinha no caráter dessa moça. Algo de especial tinha no caráter de Ruth. E aí a gente vai ver o trabalhar de Deus aqui nessa família e nessa história de crise. Tópico 1.1. A crise não é o seu fim. A fome chega a Belém. A família de Noemi, como eu já tracei aqui esse panorama, muda-se para Moabe. Lá seus filhos crescem, lá seus filhos se casam. As moabitas Ruth e Orfa passam a ser noras de Noemi. A fatalidade chega à casa dessa família. A morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo novamente, Noemi toma a decisão, libera suas 2 noras, a fim de retornarem a seus familiares, e decide voltar para Belém. Orfa atende ao pedido de sua sogra, mas Ruth decide acompanhar Noemi. A atitude de Ruth lhe colocou em patamar elevado. Vamos ler lá o livro de Ruth, no capítulo 1. Essa parte ela é muito didática, muito bonita. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa leitura desse capítulo 1 para a gente entender aqui perfeitamente o que aconteceu naquele momento. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, enquanto elas estavam na terra de Moabe, olha que interessante, primeira coisa que nós vamos ver aqui que serve de lição para nós. Aqui o tópico 1.1 diz, a crise não é o seu fim. E aqui nós vamos ver, no versículo 6, então se levantou ela. Olha que interessante esse verbo, levantar. Isso mostra que depois do luto, depois da perda, e não foi uma perda tão simples, Noemi havia perdido seu marido, Noemi havia perdido seus 2 filhos, Noemi perdeu sua alegria, Noemi perdeu muita coisa nesta aventura na terra de Moabe. Ou ela perdeu praticamente tudo que ela amava. Restou para Noemi suas 2 noras. Mas a próxima decisão de Noemi impediria em partes ou na teoria que as suas noras a acompanhassem. Então ela se levanta em meio à crise. Ela não ficou parada, ela não ficou estática em meio à crise. Ela não ficou somente se lamentando pelo aquilo que ela havia perdido. Não, ela se levanta. Ela ouve uma notícia que na terra dela, o povo judeu, agora tinha pão, tinha alimento, o cenário lá tinha mudado. Então ela toma uma decisão, eu não vou ficar parado no meio da crise, eu não vou ficar estática no meio da crise, vendo o tempo passar e passar o restante da minha vida se lamentando, eu vou me levantar. E ela se levanta, e as suas 2 noras se levantam junto com ela. Então a atitude de Noemi impulsiona também as suas 2 noras a se levantarem daquele luto, a se levantarem daquela crise profunda de dor na alma. Então elas se levantam e tomam uma decisão. E elas saem, no versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera. No momento, irmãos, que elas estavam vivenciando a crise, a melhor opção que elas tiveram, elas tomaram a decisão de se levantar e de sair do lugar em que elas estavam. Porque o lugar onde elas estavam, irmãos, trazia para elas dor. O lugar onde elas estavam trazia para elas sofrimento. E agora elas tomam uma decisão, se colocam em pé, saem do lugar onde elas estavam. Havia convicção de que o futuro seria perfeito? Não havia convicção.
mas uma convicção elas tinham, e é essa convicção que nós também temos que ter. Nós não devemos ficar parado quando a crise nos pega, nós não devemos ficar parado quando a dor nos pega. Não é parado, isolado, chorando o tempo inteiro que nós vamos ter solução, não. Quando a dificuldade sobrevém, quando a crise advém, quando o mal nos pega, quando nós nos sentimos fracos, abatidos, lamentando alguma perda, lamentando alguma dor, lamentando algum sofrimento, nós não podemos passar a nossa vida toda dentro de um quarto chorando, não. Tem hora que nós temos que tomar a decisão como Noemi tomou. É hora de se levantar, é hora de sair desse lugar de dor, desse lugar de aflição, desse lugar ou desse momento. Quando nós falamos lugar, nós podemos dizer também, transferir isso para momento. É hora de sair deste momento de dor, desse momento de aflição que a crise trouxe para este lar ou para a sua vida, se levantar e buscar algo novo, olhar para outro horizonte. O salmista, no Salmo de número 121, ele começa a ver que tinha crise para todos os lados. Ele olha para frente, tem problema. Ele olha para trás, tem problema. Ele olha para a direita, tem problema. Ele olha para a esquerda, tem problema. E aí ele levanta os olhos para o céu e diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque tinha problema para todos os lados. Mas aí Deus fala no coração dele profundamente e ele entende que a solução para ele transpassar ou para ele vencer aqueles problemas não estava na direita, não estava na esquerda, não estava nos montes ali, não estava atrás, não, a solução vinha de Deus. Então ele fala: não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele percebe, ele descobre que sempre vai existir para quem teme a Deus uma saída. A Bíblia diz que não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que junto com a aprovação dará também o escape. Irmãos, quando Deus está na nossa vida, quando Deus está cuidando de nós, na nossa frente, não tem nenhum tipo de problema que é o fim. Sabe por quê? O fim do cristão é a eternidade. Não existe fim para nós. Não existe dor que nunca vai passar. Não existe lágrima que nunca vai passar. Até porque no livro de Apocalipse a Bíblia nos garante que vai haver um momento que Ele enxugará, Ele mesmo, pessoalmente, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele mesmo vai tirar de você toda a dor. Então fica claro para nós que nenhuma dor vai ser eterna. A única coisa que nós temos certeza é que nós teremos uma alegria que vai ser eterna. Nós teremos uma paz que vai ser eterna. Nós teremos o privilégio de viver com Deus na eternidade. Isso é certeza absoluta. Agora as dores, as crises, os momentos de dificuldade, eles são todos passageiros. Eles são todos temporais. Vão passar. Então na crise tome a atitude, se levante. Dê um passo rumo a outro lugar. Não fique parado se lamentando pelo aquilo que você perdeu aqui. Não fique vivenciando somente o luto, a perda, a dor daquele momento, mas dê um passo à frente. Se levante, faça como elas. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Noemi sabia que suas duas noras não seriam bem recebidas em Judá. Afinal de contas, elas eram moabitas. E ela disse: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Essas duas moças moabitas, elas tinham uma conduta correta, elas tinham um caráter correto. Elas foram excelentes esposas para os filhos de Noemi. Elas foram excelentes noras para sua sogra Noemi. O convívio familiar era um convívio abençoado, era um convívio de paz. E mesmo nesse lar abençoado, a dor veio, a crise veio. Mesmo no ambiente em que eles estavam ou obedeciam a Deus, a crise veio. Porque a crise, irmãos, ela vem tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, tanto para as pessoas boas quanto para as pessoas ruins, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que não temem. A crise vem para todo mundo. Ou você acha que pelo fato de você ser cristão, de você servir a Deus, a crise não vai chegar
na sua casa, ou nunca você vai ter uma crise. Não, irmãos. No mundo tereis aflição, Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. As aflições vão, mais cedo ou mais tarde, bater na porta do nosso lar. Quem não tem um testemunho de uma dificuldade que passou, de uma lágrima, de um choro, de uma dor, de uma perda? Se eu perguntar para você, talvez você tenha um. Talvez o seu testemunho seja extremamente profundo, dolorido, triste. Mas certamente você está aí de pé, porque Deus te sustentou, certamente Deus abriu para você um novo caminho, um novo horizonte, e você está aí vivenciando aí uma nova etapa. As crises vêm. E aí ela disse para suas duas noras e beijou elas, mas as duas noras, irmãos, olha que interessante, que amor, que cuidado, que carinho, que lar maravilhoso. As duas noras levantaram a voz e choraram. As duas choraram muito, porque a sogra ia embora. Dá para pensar isso hoje? As duas noras chorando, elas já perderam seus maridos. A preocupação delas não era arrumar outro marido, era a sogra que estava indo embora. Olha que exemplo de amor que existia nesse lar. As duas choraram e elas disseram: não, nós vamos voltar contigo para o teu povo. Ou seja, elas estavam decididas, as duas noras moabitas, a abandonar suas famílias, a abandonar a casa de seus pais e irem junto com Noemi para uma terra que elas não conheciam, para um povo que possivelmente não as receberiam. Tudo isso pelo testemunho de Noemi. Tudo isso pelo caráter e pelo exemplo de Noemi. E aí Noemi disse: não, vocês não vão comigo, voltem. Eu não tenho mais filhos, como ter mais filhos para que vocês possam esperá-los. E depois, se eu tivesse um filho, vocês iriam esperar ele crescer para depois ele se tornar marido seus. Nós estamos falando de uma questão cultural, irmãos. A linhagem, a mulher, ela tinha um marido, se o marido morresse, o irmão mais novo do marido tinha que agora remir essa mulher, tomar conta dela. Existia toda uma história cultural naquela época. Se não tivesse filhos, tinha que procurar um outro parente que pudesse ser o parente remidor, alguém que desse para essa mulher o sustento, o carinho, um lar, pagasse suas contas, suas dívidas, desse alimentação, porque senão essa mulher tinha que virar prostituta, não tinha como ela se alimentar, viúva principalmente. E aí Noemi dá todos os motivos para que elas não fossem com ela, para ajudar. Vai, minhas filhas, vão embora, eu já sou muito velha. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então elas levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Depois da insistência de Noemi, Orfa decidiu voltar para casa. Voltou para a terra de Moabe. Mas Ruth toma uma decisão contra tudo e contra todos. Olha que escolha que Ruth fez. Noemi disse assim: olha, Ruth, tua cunhada já voltou para os seus povos, para o seu povo, e voltou para os seus deuses, porque os moabitas adoravam outros deuses. E aí ela diz: volta você também, seu futuro vai ser melhor lá, tem mais alternativa para você. Mas aí Ruth, nesse versículo 16, fala um dos textos mais belos da Bíblia. Ruth diz assim: não me instes, ou não insista para que eu te deixe, não insista para que eu me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, eu morrerei ali. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, esse texto aqui, esses dois versículos aqui, eles têm uma profundidade tão grande. A gente pode fazer trazer até mensagens em cima dele. Que nós,
na nossa vida cristã, possamos dizer isso sobre Deus, sobre Jesus. Aonde quer que tu fores, eu irei. Ou seja, aonde o Senhor me mandar, na circunstância que eu tiver que viver, eu viverei. Sabe como Paulo fez? Como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1, no versículo, como eu falo a memória, no versículo 21. Para mim o viver é Cristo. Que nós possamos também na nossa vida ter isso dessa forma. Ou seja, quando Paulo diz para mim o viver é Cristo, ele estava dizendo, ele estava preso. Ele estava lá em Roma na prisão, escrevendo uma carta com 2 soldados amarrados em suas mãos, acorrentados em suas mãos, com sua liberdade totalmente cerceada. Mas Paulo, ele escreve uma carta de alegria para a igreja de Filipos. E ele diz, para mim o viver é Cristo. Ou seja, ele estava preso, poderia morrer, ser condenado à morte num outro dia, poderia viver mais 20 anos. Mas a preocupação dele não era com a circunstância da prisão, da liberdade cerceada, não. Ele queria viver Cristo. Se ele vivesse, ele estava com Cristo. Se ele morresse, ele estava com Cristo. Então as circunstâncias não importavam para ele. Que na nossa vida espiritual, as circunstâncias, as crises, as dores, as lágrimas, não alterem o relacionamento que nós temos com Deus. Seja na dor, queremos estar com Cristo. Seja na alegria, queremos estar com Cristo. Seja no luto, continuamos a amar a Cristo, a estar com Cristo. É esse tipo de relacionamento que Ruth demonstrou para Noemi, que nós também temos que ter na nossa vida cristã. É um relacionamento de que, independente da circunstância, independente do mal que nos sobrevenha, independente da crise que assole o nosso lar, independente de qualquer uma dessas coisas, eu quero estar com Cristo, eu quero permanecer com Ele. Aonde quer que Ele me leve, eu quero estar com Ele. Aonde quer que Ele me conduza, eu quero estar com Ele. Seja chorando, mas eu quero Cristo do meu lado. Seja sorrindo, mas eu quero Cristo do meu lado. Em todo tempo, em todo momento, eu quero estar com Cristo. Eu quero Cristo do meu lado. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero estar presente e quero que Ele esteja presente em todo o tempo. Esta é a relação que Ruth teve com Noemi. Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde pousares, pousarei. Então Ruth toma uma atitude de abrir mão da sua família, de abrir mão do seu país, de abrir mão dos seus deuses, porque ela olha para Noemi e vê em Noemi um espelho de um caráter santo, de um caráter correto. Ela vê em Noemi alguém a quem ela queria seguir. E Noemi diz, não tinha como, então vem comigo. E elas partem de Moabe para a terra de Judá. Elas partem baseada naquilo que Noemi tinha ouvido ali atrás. Ela ouviu que na terra de Judá, agora era tempo de ter pão novamente. A fome já havia passado. Então elas vão em direção a essa terra. Irmãos, essa história é maravilhosa, que eu até fugi um pouquinho aqui da sequência da lição. Mas o fato é que essa escolha que Ruth fez, no tópico 1.2 aqui, foi uma escolha assertiva. Ela deixou para trás os deuses pagãos, ela deixou as escolhas, a vida que ela tinha pregressa, ela deixou tudo para trás e foi seguir os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Por conta dessa escolha assertiva que Ruth fez, Ruth passou a figurar na genealogia de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Somente 4 mulheres figuram na genealogia de Jesus. Genealogia normalmente era composta por figuras masculinas, mas na genealogia de Jesus 4 mulheres figuram. Raabe, aquela que deu refúgio para os espias, também Batseba, também Maria e Ruth, a moabita, a estrangeira. Olha que coisa interessante que aconteceu na história dessa mulher. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria que ela tinha na terra de Moabe precisava ser extirpada. Ruth começou a aprender com Noemi que existia um único Deus.
os ensinamentos, o exemplo, a conduta de Noemi causaram uma transformação profunda na vida de Ruth. Irmãos, às vezes não é nem pelas palavras, mas é pelo exemplo. Muitas vezes nós passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que ficam ocupando o lugar de Deus e acabam virando objeto de idolatria em nossa vida. É preciso escolher a quem iremos servir e quem vai ocupar primazia em nosso coração. Essa escolha de Ruth faz essa demonstração dentro desse panorama que nós desenhamos aqui. Quem vai fazer primazia? Quem vai ocupar o principal lugar em nosso coração? Ruth abriu mão de todas as outras coisas. Orfa não. Orfa, ela decidiu voltar para sua terra, decidiu voltar para sua família, decidiu voltar para os seus deuses, decidiu reconstruir a sua vida segundo o padrão de princípios que ela tinha quando ela era criança ou jovem. Orfa teve essa escolha, mas Ruth não. Ruth falou, não, eu estou vendo em Noemi um outro tipo de caráter, um outro tipo de conduta, tanto pessoal, moral, quanto espiritual. Eu quero que o Deus dela seja o meu Deus. Eu quero que o povo dela seja o meu povo. Eu quero estar perto dela. Eu quero seguir a ela. Eu quero ter ela como exemplo. Talvez Ruth começou a olhar o padrão moral que a sua mãe biológica, a sua família tinha, e começou a olhar o padrão moral de Noemi, da convivência que ela teve com o seu marido, filho de Noemi, da convivência curta que ela teve com o seu sogro Elimeleque, marido de Noemi. Talvez essa relação de convivência com um povo culturalmente diferente, com um povo monoteísta que só tinha um Deus, essa convivência, esse testemunho todo mudou a visão de Ruth. Então Ruth agora preferia abrir mão de todas as coisas que se passaram na sua vida até então e preferiu seguir a Noemi. Mas para onde Noemi iria a levar? Será que teria futuro para Ruth? Não importava se teria futuro ou não, importava com que ela estivesse junto de Noemi. É essa fé, é essa crença, é essa convicção, às vezes aparentemente cega, de quem não está vendo ali no futuro, mas sabe que estando perto da pessoa correta, vai dar tudo certo. É essa mesma convicção que nós temos que ter em Cristo. Você não consegue ver o céu, você não consegue apalpar as promessas que foram feitas para nós, mas você tem a fé, você tem a convicção, a certeza de que aquele que prometeu, em quem você deposita a sua segurança, em quem você deposita a sua confiança, que é Cristo, que é Jesus Cristo, Filho do unigênito de Deus, Ele é fiel. Então você está depositando a sua confiança numa promessa de alguém que é fiel. Você não está depositando a confiança do seu futuro em qualquer amigo que passou pela rua ou fez parte da sua vida em algum momento, não. Você está depositando a sua confiança nas palavras daquele que era antes que o mundo existisse, daquele que tem um plano para a nossa vida ainda que antes que as coisas se formassem. A nossa confiança está depositada nele. Ele que disse, olha, eu vou para o meu pai, eu vou morrer aqui sim, mas eu vou para o meu pai, eu vou ressuscitar, eu vou lá, eu vou preparar morada para vocês, e se eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar novamente. A hora que eu voltar, eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo também. A promessa que ele fez é fiel, ele é fiel para cumprir, e conhecendo ele, no pouco que eu consigo conhecer, no pouco que meu entendimento consegue alcançá-lo e compreendê-lo, eu tenho convicção suficiente de que tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então eu deposito minha confiança nele. Aonde ele me levar, eu vou. Aonde ele quiser que eu vá, eu vou. Eu tenho que segui-lo, eu tenho que amá-lo, eu tenho que estar perto dele, eu quero estar com ele. Esse é o pensamento, é essa convicção que eu tenho a respeito de Cristo, que Ruth teve a respeito de Noemi, que nós cristãos devemos ter a respeito de Cristo. Ele vai nos conduzir a nossa vida para o melhor lugar possível, independente da gente estar vendo. O que nós não podemos é achar que a crise, que o mal, que o problema que nos sobrevém vai impedir que ele nos leve para o lugar que ele prometeu levar. Então Ruth segue agora Noemi. Tópico 1.3.
caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. Irmãos, na nossa vida, nós vamos estar próximos às vezes de pessoas que nos afastam de Deus. E nós vamos estar próximos às vezes de pessoas que nos aproximam de Deus. Aí nós temos que fazer uma escolha. Tem um ditado secular que diz: digas com quem tu andas e eu direi quem tu és. E aí a pergunta que eu faço nesta manhã: com quem tu andas? Com quem tu andas? Será que os teus relacionamentos sociais, eles te aproximam de Deus? Ou será que eles te afastam de Deus? Porque aqui nós vemos a história de uma jovem viúva que decidiu andar do lado da sua velha sogra, também viúva, para uma terra que ela não conhecia. Mas por quê? Porque a sua velha sogra exalava a presença de Deus. Escolha estar com quem te conduz a Deus. Escolha os teus círculos sociais. Procure estar nos ambientes em que a conversa é sadia, em que o diálogo é sadio. Procure pessoas que tenham uma visão, que possam agregar alguma coisa à tua vida, especialmente espiritual. Especialmente espiritual. Tenha amigos que falam das coisas de Deus. Não excluam os teus amigos da igreja, que estão sempre ali falando de algo da parte de Deus, em troca dos teus amigos da faculdade, que vão promover festas e algumas outras coisas e te chamar para ir lá pensando que eles são mais amigos. Não. Procure andar com quem te conduz para perto de Deus. Essa foi a decisão de Ruth. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Irmãos, fazer escolha não é nada fácil. Todas as vezes que nós nos deparamos com um momento de dificuldade, de incerteza na nossa vida e que nós temos que tomar uma decisão, sempre fica a dúvida: será que essa decisão é a melhor? Porém, nós vamos ver nessa lição que mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, Noemi, ela permanecia atenta. E ela ouviu alguém dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então, através dessa notícia, ela não tomou uma decisão às cegas. Ela não saiu de lá sem saber por que ir, para onde ir, não. Ela tomou uma decisão baseada numa informação. E assim tem que ser a nossa vida. Quando você tiver que tomar decisões difíceis, busque a Deus. Busque a Deus, porque Deus vai dar direção para você. Deus vai criar cenários para que você entenda o que Ele quer. Nunca você vai estar desamparado nas decisões que você vai tomar. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, não tome ela precipitadamente. Eu vou para cá e acabou. Seja o que Deus quiser. Não. Você dobra seus joelhos, você ora a Deus, você pede direção a Deus, você pede sabedoria a Deus, você pede discernimento a Deus, você deixa Deus falar com você, você espera Deus responder, Deus tocar no seu coração. Às vezes a resposta vai ser audível, às vezes você vai ouvir Deus falar, às vezes Deus vai usar uma pessoa para falar com você, e às vezes você simplesmente vai sentir paz no seu coração. Mas busque a Deus antes de tomar a decisão. Noemi toma essa decisão baseada nessa palavra que ela ouviu. E aí ela segue para Belém. E leva a Ruth junto com ela. Elas foram movidas por fé, mesmo na crise. Elas estavam diante de uma crise. Pior do que a perda material, elas haviam perdido seus maridos, pessoas a quem elas amavam. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi levanta-se.
reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que já tinha acontecido. O passado ficou. Ninguém muda o passado. Cabe a nós viver o presente e desenharmos o nosso futuro. A única coisa que tinha a se fazer era se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise. Elas não ficaram paradas. Elas tomaram uma decisão: seguir em frente, recomeçar. Aquilo que nós já falamos ali. Noemi não tinha mais vontade de permanecer em Moabe. Não. Ela queria voltar agora para sua terra de origem, crendo na provisão de Deus. Crendo que Deus é fiel e sempre foi, sempre será fiel para dar para nós mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ora, irmãos, quando nossos filhos pedem para nós alguma coisa, nós damos para eles aquilo que eles pedem com maior amor. Quanto mais nosso Pai que está no céu não é capaz de interpretar aquilo que necessitamos e também capaz de nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Não é verdade? Deus cuida de nós, Deus nos ama. Ele não vai dar para nós se nós pedirmos alguma coisa que vai ser prejuízo para nós, aí Ele não vai dar. Mas aquilo que vai ser benéfico, que vai nos trazer alegria, que não vai nos afastar da presença dEle, isso daí Ele dá, tranquilamente. Vamos lá. Deus abençoe todos os irmãos que estão participando aí. A paz do Senhor a todos que estão participando. Eu vi que tem vários irmãos aí que entraram aí depois. Deus possa vos abençoar. Nas crises, faça escolhas em Deus. Olha só, escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou seu povo a escolher bem. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. Todas as escolhas que nós fazemos, elas vão gerar algum tipo de fruto, irmãos. E em meio às crises, se faz necessário escolher em Deus. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouvira falar de seus milagres, ouvira falar de seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, esta era a hora de deixar a zona de conforto, deixar seu povo, deixar sua cultura, para viver num outro país, uma nova vida. Mas havia uma diferença. Ruth escolheu deixar os deuses mortos dos moabitas, deixar a cultura pagã dos moabitas e servir ao Deus vivo de Noemi. Essa é a escolha mais certa. A escolha mais certa que nós fazemos na nossa vida, ou que nós fizemos em nossa vida, foi o dia que nós escolhemos servir ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso. Foi o dia que nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, e que Ele ressuscitou e vive do lado do trono de Deus, e que esse Cristo, Ele através do seu sangue, nos deu acesso a Deus, e que Ele é o único intercessor, não há outro intercessor entre Deus e o homem. A partir do momento que nós cremos nisso, a nossa vida tomou um novo rumo. Nós passamos a servir esse Deus, e desde então Ele vem transformando o nosso entendimento. Desde então Ele vem trabalhando em nossas vidas. Desde então, mesmo quando estamos em dores, Ele traz paz para a nossa alma. Mesmo quando estamos atribulados ou aflitos, Ele ameniza e apazigua a circunstância. Esse é o Deus que nós servimos. Ele trabalha sempre acima da circunstância. Ele leva-nos a uma posição em que nós vivemos o nosso relacionamento com Ele, fica aqui em cima. As circunstâncias da vida, as dores, as perdas, as tristezas ficam aqui embaixo. Mas nosso relacionamento com Deus está aqui em cima. E não pode mudar desse patamar, irmãos. Não traga o seu relacionamento com Deus para o patamar mais baixo, não. Em que ele fique vulnerável, suscetível. Ah, não, veio a dor, eu vou pedir socorro a Deus. Veio a bonança, eu abandono Deus. Veio a dor, eu volto aos pés do Senhor. Veio a bonança, eu abandono o Senhor. Não, essa não é a vida que Deus quer que você tenha com Ele, não. Não é esse tipo de relacionamento de vai e vem, de ioiô, não. Deus quer que você tenha um relacionamento estável com Ele, de plena confiança, acima das circunstâncias. Esse é o relacionamento que Deus quer que você tenha com Deus. É esse o relacionamento que Ruth passou a ter também, depois que ela compreendeu quem era o Deus de Noemi.
Então faça suas escolhas em Deus, em todas as decisões da sua vida. No tópico 2.3, no mundo tereis aflições. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando, irmãos? A alegria vem ao amanhecer. Esse versículo, ele não está dizendo literalmente sobre uma noite e um dia, ele está falando sobre tempo. E esse tempo que esse versículo está falando, não é o cronos nosso, é o kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus. Ou seja, assim como Salomão também escreve que há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir. Esse versículo do Salmo, ele está expressando exatamente isso. Você pode estar chorando hoje, e amanhã você pode estar sorrindo. Esse hoje pode demorar um dia, 2 dias, um mês, um ano, mas depois vai vir a vitória. E você tenha certeza de uma coisa, se você chorou um ano, você vai sorrir 5, 10. Se a luta foi difícil hoje, levou um dia para ser de dificuldade, você vai ter 2, 5, 10 dias de alegria. É assim que Deus trabalha. A prova vem, mas a alegria também vem, a vitória também vem. A crise não dura a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É tudo uma questão de tempo para as coisas voltarem ao normal. É uma questão de tempo. O Senhor está no controle de tudo, irmãos. Nada escapa aos olhos do Senhor. As crises são passageiras. Então nós temos que permanecer confiantes no Senhor. Ele é poderoso, Ele é soberano e Ele vai levar adiante, se a sua vida está na mão dEle, Ele vai levar adiante o seu propósito e vai nos aperfeiçoar em todo o tempo. Ele vai cuidar de nós. Tópico 3. Só fazer um comentário aqui, pastor Jeremias Pereira, o Gerê, escreveu sobre quando tudo vai de mal a pior. Adapte-se aos novos tempos. Irmãos, esse pastor Jeremias Pereira, para quem não conhece a história dele, ele é pastor da igreja, acho que é a 8ª igreja presbiteriana, lá de Belo Horizonte. Pastor abençoado também, tem excelentes mensagens. E ele perdeu a esposa dele, os filhos dele sofreram a dor de luto terrível, né? E Deus abençoou a vida dele, voltou, Deus deu novos tempos de felicidade para ele, para sua família, mas ele é um exemplo de quem passou por um momento de tanta dificuldade, mas ele teve que se adaptar, e a vida nossa é assim. Como que você vai se adaptar com uma perda? Você vai trazer de volta alguém que faleceu? Que não tem como, irmãos. Você tem que se adaptar a um novo tempo. Não tem momentos na vida da gente que a gente perde, não só pessoas, mas a gente perde coisas. Ah, você perdeu o seu emprego. Você vai trazer seu emprego de volta? Às vezes não é possível. Você vai ter que se adaptar a um novo tempo. Quando os cenários mudam em nossas vidas, nós temos que ter flexibilidade. E existe um termo que se usa muito, principalmente aí no meio dos executivos, que é resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de... Resiliência é a característica do bambu. Quando vem o vento, o bambu enverga, mas ele não quebra. Passou o vento, ele volta para a posição original. Isso é resiliência. Nós temos que ter resiliência. Nós podemos sofrer? Sofrer sim. Nós podemos chorar? Chorar sim. Mas vai ter um momento que nós temos que nos levantar de novo. Nós temos que fazer igual Noemi e Ruth. Tem hora que tem que se levantar de novo. Não adianta ficar lá tombado, irmãos. Você não pode quebrar. Você tem que se adaptar a essas novas circunstâncias. E aí Jeremias Pereira, ele coloca isso, ó. Amigo, não murmure. Não fique agarrado ao passado. Principalmente ao passado negativo. Escolha a pessoa que deseja ser. Não permita que a sua vida seja um mero reflexo de sua história familiar. Renove-se. Redefina-se. O Espírito Santo é o nosso aliado nessa jornada. Peça-lhe ajuda. Para crescer é preciso sair da zona de conforto. Não viva sendo empurrado. Sua vida é sua responsabilidade. Tome você a decisão de se levantar. Não espere que os outros te carreguem e te empurrem. Tome você a decisão de se levantar. Se levanta do lugar que você está e dê um rumo para a sua vida, fazendo as escolhas em Deus. Essa é a dica para você nessa manhã.
Tópico 3. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Recomeçar. Agora nós vamos ver os milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa se despede e volta para sua família. Mas Ruth não. Ruth prefere ficar com a sogra, mantendo sua fidelidade. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e ela decide recolher espigas nos campos após os segadores. Irmão, se você olhar no último versículo do capítulo 1 do livro de Ruth, você vai ver que assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Olha só, elas saíram de Moabe. Quando Noemi saiu de Belém, Belém estava passando por um período de fome, um período difícil. Quando Noemi estava voltando para Belém, olha que paradoxo, né? Noemi sai de Belém com 2 filhos, um marido e uma vida pela frente abençoada. A terra que ela estava passando pelos males, estava tendo fome. Então ela sai de um lugar de fome, mas ela sai abençoada. Quando Noemi volta de Moabe, Judá estava vivendo aqui o princípio das cegas, o princípio da cega das cevadas, ou seja, o princípio da colheita das cevadas. Era possivelmente abril e maio, mês de abril ou mês de maio. Era primavera em Judá. Então Noemi está voltando, a terra que antes estava passando fome, agora estava florida. A terra que antes estava passando fome, agora estava vivendo tempo de colheita, de abundância. Os campos estavam floridos, abençoados, a terra estava bonita. Só que Noemi, ela foi abençoada, mas agora ela voltou viúva, sem seus 2 filhos e com uma nora. Ela voltou meio sem rumo. Mas Deus entregou para ela, no retorno dela, uma terra florida, uma terra abençoada. E ela volta agora para Judá, para Belém. E Deus agora vai construir o recomeço de uma nova esperança, um novo cenário. E aí Ruth toma uma decisão. Vou ficar encostado aqui na minha sogra? Não, vou trabalhar. Eu vou, atitude, irmão, atitude. Sabe, atitude de quem quer ir atrás do sonho, quem quer buscar alguma coisa. Não é essa atitude de quem fica aí parado, encostado, de braço cruzado, esperando Deus fazer, Deus agir, Deus criar o cenário, Deus abrir a porta do emprego. Irmãos, tem que ter atitude, tem que ir atrás, tem que buscar. Sabe que Ruth tomou atitude? Ela falou, eu vou lá colher espiga de milho, vou lá atrás de quem está fazendo a colheita, vou atrás também para pegar um pouquinho, pelo menos para me alimentar. E Ruth fez isso. Ruth reagiu Ruth abriu mão do orgulho humano. Ruth tomou uma iniciativa de trabalhar. Ela reagiu à humilhação, ela reagiu à pobreza com determinação. Seguiu em frente, deixou para trás as perdas que ela tivera. Todo recomeço, irmãos, todo recomeço requer atitude, vontade, foco, determinação. Ninguém recomeça lá de cima. Recomeçar às vezes exige um pouco de humilhação, recomeçar exige um pouco de determinação, de foco, para que você recomece lá de baixo novamente e se levante, se coloque de pé. Eu tive perdas na minha vida num determinado momento da minha história, não cabe aqui eu contar todos os detalhes, mas eu perdi praticamente tudo do ponto de vista financeiro. Perdi praticamente tudo. Fiquei doente, perdi alegria, mas chegou um momento que tive que tomar uma decisão de recomeçar, de correr atrás. Comecei lá de baixo, irmão, do zero de novo, sabe, andando com a motinha emprestada. Fui estudar com muita dificuldade, fui recomeçando, fui trabalhar para ganhar pouquinho, mas era necessário, era aquele momento que eu precisava recomeçar, e Deus foi abençoando rapidamente, assim, porque Deus abençoa. Deus olhou para Ruth e falou, não vai ficar assim não, a história delas é bonita demais para acabar desse jeito, a fidelidade delas é grande demais para acabar desse jeito. Ruth reagiu diante das incertezas, buscou um caminho, não ficou esperando a morte chegar não. A sua
atitude de amor e de fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz. Olha que interessante. Noemi tinha um parente lá em Judá. Mas ela não foi atrás dele. Ela não disse para Ruth quem era o parente dela. A Ruth simplesmente se dispôs a ir ajudar ela a colher alguma coisa lá para poder ter alimento. E tinha um homem lá que era parente de Noemi chamado Boaz. Era um homem muito rico e muito correto. Então elas chegam lá e Ruth começa a colher as espigas, e Ruth era uma moça nova, e de repente Boaz, olha que coincidência, não existe coincidência nos planos do Senhor, irmãos. Deus preparou o cenário. E aí, eles chegam lá, Boaz está lá no campo olhando, ele vê Ruth. Quem que é aquela moça? E aí alguém conta a história, essa é aquela que veio com Noemi, lá dos Moabitas, né? Ela que perdeu o esposo, Noemi também perdeu o esposo, retornou, perdeu o esposo, coitadas delas, né? Então aí, e Boaz ficou olhando aquela moça e falou, não, eu vou abençoar ela. E Boaz começou a abençoar aquela moça, ele deu alimento para ela, mandou ela levar para a sogra dela. E aí quando ela chegou lá na casa de Noemi, Noemi falou, aonde que você estava colhendo espiga, Ruth? Eu estava colhendo no campo assim assado de um tal de Boaz. Aí Noemi falou, não pode ser. Esse Boaz é parente nosso. Ele pode ser o nosso remidor. A esperança de Noemi com relação ao seu futuro, ao futuro de Ruth, reacendeu. De repente Deus, do meio do nada, cria um novo cenário de esperança para elas. E elas que estavam ali naquele momento sem saber qual seria o futuro, Deus criou um futuro novo. Se você hoje acha que o seu futuro acabou, que o cenário de incertezas tomou conta da sua vida, olha só, nós servimos um Deus que Ele reescreve o futuro a partir de um ponto de inexistência. Assim como Ele criou o mundo do nada, Ele fez simplesmente com o poder da sua voz. Ele também é capaz o suficiente de fazer uma nova história na sua vida, de mudar todo esse cenário de incerteza, de insegurança, de incapacidade que você acredita ter. Deus é aquele que levanta do monturo o necessitado. Deus é aquele que elevou ao trono pastores de ovelha. Deus é aquele que faz a obra maravilhosa acontecer, independente daquilo que os homens creiam que seja. Deus é assim. Deus transforma cenários. Deus cria cenários. Deus cria alternativas. Deus cria portas onde não tem portas. Deus prepara a saída onde não tem saída. Lembra do povo de Israel lá na lição passada, na frente do mar? E agora, Moisés, nós vamos perecer. Faraó está atrás, montanha dos lados, o mar na frente. Aí Deus, Moisés, toca nas águas. Pá, as águas. Irmãos, Deus cria cenário onde não tem. Então não é o fim. Deus propõe aqui agora um novo caminho. Vamos para o tópico 1.2, 3.2 aqui. Toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho de vida de sua sogra ao chegar em Belém, se dispôs a ir colher espigas no campo. Demonstrou ser uma mulher de iniciativa. E isso trouxe a ambas um novo cenário de vitórias. Ruth se desprendeu do orgulho, da altivez, reconheceu a soberania de Deus. E essas decisões que ela teve, dando passos importantes, fizeram toda a diferença no desenrolar da história. O que há em nós que nós precisamos nos desprender? Porque às vezes tem coisas que estão nos prendendo a um cenário, a uma situação de problemas, de dor, de angústia. O que há em nós que nós precisamos nos desprender? O que nós precisamos deixar para trás para recomeçarmos? Para pensar. Que ações que eu tenho que realizar com a graça do Senhor e com a direção do Espírito? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz.
Boaz não permite que Ruth volte para sua sogra de mãos vazias. Boaz é um abençoador. Ele tem seu coração cheio de generosidade e suas mãos abertas para ofertar. Então Boaz abençoa Ruth. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Boaz, ele era um homem correto, honesto. E aí quando Ruth chega, Noemi então dá toda a instrução para Ruth. Fala, Ruth, você vai voltar lá, você vai deitar. Aí a gente vai entrar num pano, irmãos, de costumes da época. Você vai deitar aos pés de Boaz. Você vai fazer assim, assim, assado. Ruth fez exatamente como Noemi falou. Boaz estava deitado no campo depois de se alimentar e ele cochilou, ele dormiu. Ruth chegou lá, deitou aos pés de Boaz, lançou seu vestido aos pés de Boaz. Boaz acordou, a noite olhou, viu Ruth lá, e aí Ruth, ele chamou ela e falou, moça, o que você está fazendo aqui? Aí ela explicou, lançou seus vestidos como um sinal de quem estava querendo que ele pudesse dar a ela uma casa, um casamento, e ela diz a ele que ele era o remidor dela e de Noemi. E aí Boaz, uma pessoa muito correta, talvez a diferença de idade entre Boaz e Ruth era muito grande. Boaz já é um homem maduro, Ruth possivelmente uma jovem ainda, porque as jovens naquela época se casavam muito cedo, e foram pouco tempo de convivência que Ruth teve com seu marido lá em Moabe. E agora Boaz toma uma atitude correta, de um homem de caráter, de um homem correto. Ele diz, eu não posso ser o seu remidor, existe um outro parente mais próximo que ele tem o direito de ser o seu remidor. Então Boaz reúne os homens da cidade, cerca de 10 testemunhas, chama esse outro parente remidor e diz, olha, tem Noemi e tem que voltou agora lá de Moabe, viúva, ela tem posses, ela tem terras, e essas terras são herança sua, agora você é o remidor, você tem direito sobre tudo isso, mas você também tem o dever de cuidar de Noemi, de dar a ela tudo que ela precisa, né? E também junto com Noemi veio a Moabita, Ruth. Quando ele falou isso, o outro remidor disse, não quero, não me interessa, pode ficar tudo para você. E aí Boaz então toma o papel de remidor, e ele vai dar a Ruth e a Noemi o cuidado, o sustento que elas precisavam. A necessidade delas agora passou a ser suprida. E aí Boaz se relaciona com Ruth, depois de casar com ela, tudo feito da maneira correta. E aí ela tem um filho chamado Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Olha que história maravilhosa. Irmãos, ela entrou para a genealogia de Jesus, mesmo fazendo parte de um povo que lá em Deuteronômio 23, Deus determina que esse povo não teria espaço na congregação do Senhor. Mas o caráter de Ruth, a decisão de Ruth, a conversão de Ruth, traz para nós um exemplo e a convicção que mesmo nós sendo povo rejeitado por conta dos nossos pecados, mesmo nós não sendo merecedores por conta da nossa história, Deus, Ele ainda assim proporciona, como proporcionou para Ruth, um novo recomeço. Deus proporciona na nossa vida também um novo recomeço. Deus proporcionou para nós uma nova esperança. E agora nós que outrora estávamos perdidos, nós fomos achados. Nós que antes éramos servos, fomos agora chamados filhos de Deus. Nós que antes não tínhamos no nosso futuro uma esperança, recebemos por parte de Cristo como herança, deixamos de ser servos, passamos a ser herdeiros, filhos, co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Deus preparou-nos um lugar. A Bíblia faz um comparativo que nós estávamos dispersos, desprendidos, mas nós fomos enxertados. Como zambujeiro bravo, nós fomos enxertados na oliveira, Cristo, que é a oliveira verdadeira. E nós fomos agora enxertados e fazemos parte desse povo que agora tem esperança de morar no céu. É assim que Deus faz. O tópico 3.3 para nós encerrar aqui. Depois da tempestade, a bonança.
depois de turbulentas tempestades. E elas voltam para Belém. E Belém era a casa do pão, a terra que nasce Jesus. Olha que interessante, né? Então elas ali na terra, no lugar certo, junto com Deus, na presença de Deus, sempre vai ter alegria, irmãos. Na presença de Deus sempre vai ter fartura. Ruth agora reconheceu a Deus como seu refúgio e sua fortaleza. Ruth semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Irmãos, está em crise, semeie o que é bom, porque tudo aquilo que você semear, isso também você vai colher, vai ceifar. Então está difícil, semeie bondade. Irmão, você está chorando? Irmão, vai orar, vai semear lágrimas nos pés do Senhor, vai semear nos pés do Senhor, porque você vai colher com fartura, você vai colher com abundância. Para finalizar, Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed. Jamais um moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Diante da crise, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Coisa maravilhosa essa lição, hein, irmãos? Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher, que em meio às crises teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Glórias a Deus! Que essa lição desta manhã possa gravar em nossos corações e trazer para nós um propósito de sempre buscar a Deus em meio à crise, de sempre semear aos pés do Senhor e de nunca ficar prostrado, de levantar-se, de andar, de caminhar, sempre na direção do Senhor, para que nós possamos vivenciar novos dias de alegria. Queridos, essa foi a lição de hoje. Domingo que vem tem mais. A lição de domingo nós vamos falar aí sobre Davi. Essas lições são maravilhosas, são histórias de personagens bem conhecidos, mas sobre uma ótica de crise, vitória, conquista. E a lição que vem é enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Como Deus nos socorre na hora da crise? Qual o tamanho do nosso Deus? Alguém já conseguiu medir a largura, a profundidade, a altura? Qual que é o tamanho do nosso Deus? Que atitude devemos ter diante do inimigo? Essa será a lição de domingo que vem. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa. Que esse domingo seja um domingo abençoado para você. Eu quero fazer uma oração juntamente contigo, para nós encerrarmos aqui essa EBD. Feche os teus olhos. Querido e eterno Pai, nós te louvamos por esses momentos que estivemos aqui, pelo aprendizado que temos com a atitude que Ruth teve, que mesmo fazendo parte de um povo que não era escolhido, de um povo que não era chamado, de um povo que era espiritualmente desprezado por causa do seu paganismo, por causa da sua conduta, da sua índole, ela teve no exemplo de Noemi uma mudança de atitude, uma mudança de conduta, uma mudança interna, e que revelou para ela quem era o verdadeiro Deus. E a partir dessa mudança ela se direcionou com fé, crendo que Noemi de alguma forma seria para ela, ou continuaria sendo para ela, um exemplo, alguém que ela gostaria de estar perto. Que nós assim na nossa vida possamos também, Pai, estar perto de Ti, nos apegar na Tua Palavra, segui-la independente da circunstância. Que a Tua Palavra entre profundamente em cada coração. Que cada vida que aqui está, Pai, nesta live possa ter a sua vida abençoada. Aqueles que estão em aflição, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão em crises, aqueles que estão parados,
Pai, aleluia, desesperados por momentos difíceis, que o Senhor possa dar a eles a atitude que deu a Ruth e Noemi, que eles se levantem nesta hora, que eles se coloquem de pé nesta hora, e que eles prossigam, Pai, confiando em Ti, prossigam baseados na Tua palavra, prossigam, Pai, através, Pai, aleluia, da Tua voz, e encontrem paz, e encontrem prosperidade, e encontrem a alegria de viver. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Abençoe este domingo, Pai, ainda, Pai, aleluia, Senhor, mais do que já tem abençoado. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Queridos, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos aqui impetrar a bênção apostólica. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Diz um amém bem forte aí na sua casa. Amém, que Deus te abençoe, um ótimo domingo, fique com Deus.